Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente estou de volta com os vídeos com temas únicos. Eu sou um grande apreciador da sétima arte, sempre fui. Gosto bastante de tudo o que é, não só filmes, também séries. Embora eu sei que as séries, aqui há umas décadas atrás, eram tidas como atores só de categoria B que faziam séries. Hoje em dia não, as séries acompanham a mesma qualidade do cinema. Inclusive já temos atores de renome a fazer séries, realizadores. Portanto, quando eu digo sétima arte, englobo também tudo o que seja motion picture, ficcional e não só, também gosto de documentários e biografias, tudo o que seja expressões no ecrã ligadas à sétima arte, eu gosto e faz-me refletir, faz-me interiorizar, gosto da filosofia, da metáfora, de tudo o que posso beber através da arte, não só do cinema, também a música, mas o cinema foi o que me fez eu me inspirar para trazer este vídeo. Portanto, não é um vídeo sobre o filme que eu vi, é através do filme eu trazer reflexões que vão falar sobre espiritualidade, vão falar sobre deselegância, o que me for intuído para falar eu vou-vos trazer. Ora, eu vi o filme O Rapaz e a Garça, The Boy and the Heron, de um grande realizador que eu aprecio bastante, que é o Hayao Miyazaki. O Miyazaki ficou muito conhecido com o filme A Viagem de Chihiro, de 2001, ganhou imensos prémios, e é um realizador que traz obras que me prendem. E prendem-me porquê? Porque ele faz-me refletir. Ele traz um viés de realidade material daquilo que é os acontecimentos da nossa vida terrena, e depois ele embeleza esse retrato, essa obra, com aquilo que são elementos de fantasia. De fantasia, e dentro dessa mistura, vamos dizer assim, desse caldo com um tempero muito aguçado, ele traz, e vou já falar nisto, ele traz uma filosofia, que é o Ma. O que é o Ma no Japão? O Ma seria o espaço entre um pensamento e outro. Eu vou exemplificar. No filme A Viagem de Chihiro, há lá uma cena de alguns, acho que é 2 minutos, onde nós vemos a Chihiro com o antagonista do filme, que é um ser de sombra, que tem uma máscara, e a cena é simplesmente a Chihiro e esse ser sentados no comboio enquanto fazem uma viagem. E durante 2 minutos nós não vemos mais nada além deles sentados e a Chihiro observando o horizonte. Por muito que, enquanto narrativa, enquanto acrescentar algo à história, essa cena não traga, ela traz algo muito mais profundo, que é isso, que é Ma. Ma, o espaço entre um pensamento e outro. Na medida em que nós estamos a observar algo, que, não se enganem, Ma não é o nada, o vazio. Não, nós estamos ali a observar algo. Dois personagens do filme que são expoentes contrários, enquanto o protagonista e o antagonista. Temos o cenário envolvente, mas não temos mais nada além disso. Automaticamente a nossa mente grava ou começa-se a situar numa visão, numa atenção que não é nada mais do que aquilo que nos está a ser apresentado a nível visual e também, claro, conectando com o nosso sentimento. Portanto, aquilo traz-nos algo que não nos desconecta da história, pelo contrário, conecta-nos ainda mais à história, envolve-nos ainda mais, porque de repente nós estamos sentados ao lado da Chihiro e do antagonista. Este vídeo não é sobre a Viagem de Chihiro, é sobre outra obra, que é The Boy and the Heron, O Rapaz e a Garça, mas eu falei de Ma, até mesmo fazendo um paralelo com a viagem astral. Uma das técnicas que existe e que é muito falada é, a gente chama-lhe os check-ups de realidade, que seria observar a realidade à nossa volta, quando estamos acordados, no seu detalhe, e que isso automaticamente cria uma habituação que vai transcender, vai continuar connosco quando nós estamos em estado alterado de consciência, que seria neste caso o sono. Ou seja, nós vamos estar numa situação de sono, de sonho, digo, e de repente vamos fazer o mesmo. Vamos resgatar essa mesma atenção para o momento presente. E aí percebemos as incongruências e abrimos a lucidez para uma eventual viagem astral ou um sonho lúcido. Isto para vos dizer o quê? Efetivamente, Ma, nesse aspecto, não sendo o vazio entre os pensamentos, apenas
entre um pensamento e outro, entre a narrativa constante da voz mental que nós temos, criarmos um momento onde nós estamos a apreciar o momento concreto, o momento que é o agora, mas não estamos envolvidos pela narrativa mental, que tem uma linearidade, que está ali a servir-se de um caminho contínuo, de diálogos, de narrativas constantes na mente. Não, nós estamos simplesmente a observar. E isso não é o vazio, é precisamente o oposto. É nós entrarmos de tal forma no momento presente que todos os contextos que o nosso ego, a nossa mente tenta desvirtuar a atenção, naquele momento não existem. Existe só aquilo que estamos a viver. Os paladares, os sabores, o vento, as texturas, os detalhes, só existe isso, porque isso é, na realidade, o que sempre existe. Nada mais do que isso. E isso é má. E eu decidi falar nisto porquê? Porque até muito conteúdo ligado à viagem astral, e agora sim ligando à parte do filme, O Rapaz e a Garça, não fazendo spoiler do filme, mas o filme fala sobre uma perda, um rapaz que perde a sua mãe num acidente, e de repente ele entra num processo de perda, não é? De catarse interna, mas existe ali, ou seja, nós somos, e o Miyazaki faz muito isto, nós somos ali expostos a uma realidade muito dura, concreta, e de repente há um elemento que começa-se a fazer chegar de curiosidade e mistério, que é uma garça que está ali à volta do personagem. E depois nós vamos descobrir do que é que se trata, ok? Isso vai sendo revelado e isso cria não só um viés daquilo que é uma brutalidade, mas há algo mais. Há algo que nos faz captar a atenção como algo mais, o que é que vem aí no que toca a esse elemento de mistério. Falando da viagem astral e da espiritualidade, o que me aconteceu ao observar o filme, e é por isso que este vídeo não é sobre o filme, é apenas a reflexão que eu tive ao observar a obra. Foi a interiorização que eu tive ao vislumbrar o filme e abrindo um leque perceptivo para as questões que eu abordo aqui no canal. E aquilo que eu fui percebendo é que essa ideia da garça e tudo aquilo que a minha mente foi alimentando dentro da ideia da garça, ligado ao componente fantástico, foi sendo desconstruído à medida em que o realizador vai mostrando o que é que vem aí, o que é que está para lá do pano. E não foi condizente com aquilo que eu acharia ou com aquilo que ele nos habituou com outros filmes. E a espiritualidade é mesmo isso. Muitas das pessoas que começam a compreender ou que têm atenção na parte espiritual, através de conteúdo no YouTube, ou seja, onde for, traz um lado fantástico da espiritualidade. Cria uma ideia que muitas das vezes não está ligada a má enquanto filosofia da sua verdadeira presença, do seu verdadeiro eu. Então cria coisas como escapismo, cria coisas ligadas ao fantástico, por exemplo, ligando às capacidades, o fogo de artifício, chamemos-lhe assim, das capacidades parapsíquicas. E atenção, eu chamo-lhe fogo de artifício quando a visão é ancorada apenas no fenómeno em si. E nós não percebemos, ou as pessoas que seguem essa linha, que também já foi a minha, não percebem o quanto aquilo que essas capacidades nos podem fazer chegar para ajudarem a um mergulho interno, e aí sim a verdadeira viagem espiritual. Por exemplo, a viagem astral é a saída do corpo material, mas se ela ainda estiver em volta de uma busca constante por algo fora de nós, então ela nada mais é do que o mesmo ponto de situação que encontramos no corpo. Ela não veio acrescentar realmente nada. É claro que cada pessoa é cada pessoa. Para mim, constatar uma outra realidade, mesmo que inicialmente eu fiquei fascinado, depois eu fui buscando algo mais, algo realmente de contacto comigo próprio, com aquilo que é o meu verdadeiro eu. A espiritualidade nada mais é do que uma expansão daquilo que é a nossa realidade aqui. E perceber que estamos aqui
de alguma forma, com necessidades de aqui estarmos. Portanto, todos os conceitos de não fazemos parte daqui, ou que tudo é muito fantástico através das experiências, ou quando buscamos apenas isso, tudo isso ainda não é o verdadeiro mergulho interno. E o filme, o Rapaz e a Garça, quando fui desconstruindo as minhas expectativas, eu fui percebendo a grandeza daquilo que o realizador queria trazer. Então o elemento fantástico está lá, nós aqui, a parte extrafísica está lá, mas ela não é nada separado daquilo que está aqui. Ela é apenas um contacto mais amplo com aquilo que sempre fomos aqui. E perceber isto traz crescimento pessoal, inevitavelmente, quando isto começa a ser verdadeiramente captado, traz crescimento pessoal, traz maturidade e é muito mais abrangente do que simplesmente eu gravar agora aqui um vídeo com uma canequinha de chá e dizer coisas bonitas, quando na realidade, nos bastidores da minha vida, eu trago inclusive deselegâncias. Eu falo até nos bastidores, para além daquilo que nós gravamos aqui. Eu já assisti situações onde aquilo que é mostrado ao público não corresponde aos bastidores. E de repente, isso é das coisas que eu menos gosto. Por isso é que eu neste projeto tento ser o mais transparente possível, mostrando inclusive as minhas próprias faltas de lucidez, as minhas imperfeições. Eu tenho provas disso através de relatos projetivos onde vocês veem faltas de lucidez. E eu reflito bastante nos meus vídeos. E esse contacto mais íntimo, sem criar filtros esbeltos, traz algo que a pessoa capta e sente enquanto público. Porque eu também sou público, não é? Eu também estou desse lado, eu também observo outros conteúdos. E nós temos que procurar elegância para além da elegância que transpassamos aqui através destes conteúdos, falando da parte espiritual. Então não podemos, ao desligar a câmara, de repente criar uma desconexão com essa elegância. Falta elegância no mundo. A elegância de estarmos comprometidos com algo, honrar esse comprometimento, não é? Não negar a atenção de alguém, nem que seja para dizer algo, mas respeitar a atenção que alguém colocou em nós. Esse respeito já veio comigo desde a minha infância, que foi aquilo que os meus pais me incutiram, e isso não, tudo daquilo que é espiritual que eu tenho vindo a descobrir e que vou continuar sempre a descobrir, não me pode desconectar desses meus princípios, dessa minha base. Claro que eu não sou a mesma pessoa. Abriu um leque perceptivo, uma quebra de paradigmas muito grande através das experiências espirituais que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu tento sempre, e aliás a espiritualidade cada vez mais me conecta, efetivamente, mais do que o digital, me conecta com as pessoas à minha volta, me faz perceber aquilo que é belo nos outros e aquilo que me incomoda, como por exemplo estas deselegâncias que eu às vezes vejo, ou por exemplo a minha mediunidade, a minha sensibilidade. Uma das coisas que também me incomoda é quando as pessoas me procuram ou tentam um contacto onde eu vejo que há outros propósitos, outros interesses, ainda que não sejam revelados, mas eu sinto, não é? E isso incomoda-me, mas ao mesmo tempo o que me incomoda serve para me fazer trabalhar em mim próprio. E ao mesmo tempo eu não posso olhar para o outro que me está a incomodar como fora de mim. Ele faz parte de mim. E há coisas que eu tenho que também vão incomodar a ele, ou essa outra pessoa. Há coisas que eu tenho que também não são corretas ainda, enquanto conduta. E, portanto, eu tenho que olhar com empatia para aquilo que me incomoda, para trabalhar, possivelmente, ser ainda melhor naquilo que me incomoda, ok? Se incomoda-me algumas atitudes, eu vou trabalhá-las em mim para eu não cair. E todos nós podemos cair em ilusões, todos nós podemos cair em insuflamento do ego. Todas essas situações, nós não estamos imunes a nada disso. E eu tento sempre o caminho do centro, o caminho da verdade, que não é uma verdade absoluta, porque eu vejo o mundo sobre uma filtragem muito própria, minha, limitada,
Mas é isso. E isto para ligar àquilo que eu queria transmitir, é mesmo isso. É a verificação de que a espiritualidade, essa ideia gerada que capta atenções, se ela for só exteriorizada, se ela negar as leis fundamentais do universo, que não digo que sejam imperativas ou que sejam absolutas em tudo o que existe na manifestação, mas naquilo que eu compreendo nesta experiência na Terra, neste plano, existe a lei de causa e de efeito, isso é uma realidade, e outras leis. E, por exemplo, procurarmos uma viagem astral sem ter o arcabouço daquilo que vamos constatar, ou de repente começar a ter, e isso começar a ampliar mais aquilo que é névoas à nossa volta, ao invés de dissipar essas névoas e trazer clareza, de nada vai adiantar. Então, mais do que nós alimentarmos situações que possam levar uma pessoa a trazer lucidez fora do corpo, é trazer todo maneiras de observar as coisas de maneira a trazer a pessoa àquilo que é a sua experiência, muito mais do que é a atenção captada para fora. E às vezes há coisas na espiritualidade que não estão assim tão abertas. Os próprios guias espirituais não abrem assim tanto porque não é o momento da pessoa. E porque a pessoa às vezes está a procurar o fenómeno só. Ou porque a pessoa às vezes estar exposta a certas situações não vai ser benéfico, porque ela própria não está resolvida aqui na sua vida. Então, dizer-vos o seguinte, é benéfico falarmos de capacidades, expormos, como eu faço aqui no meu canal, todas as situações e as possibilidades ligadas à parte mediónica, ligadas à capacidade latente em nós, enquanto projeção, os nossos próprios chakras, tudo o que isso nos pode trazer, mas em comunhão com aquilo que temos que encarar que é superior a nós. Ok? Enquanto o propósito de aqui estarmos, com as suas múltiplas e diversas situações, servimos a situações que ainda não compreendemos, ou aquilo que achamos que é o melhor para nós, às vezes é o nosso ego, é a nossa mente, mas há coisas muito mais abrangentes, inteligências e consciências que estão a monitorar, vamos dizer assim, toda a nossa trajetória e que elas estão de mãos dadas com aquilo que é a nossa consciência mais ampla, muito mais do que aquilo que é o nosso ego. Então, a verdadeira viagem é aquela que primeiramente fazemos para dentro de nós, que pode ser através de sair fora do corpo, mas que primariamente começou a acender uma chama dentro e não fora. Então é isso, pessoal. Sem me alongar mais, eu decidi fazer este vídeo para refletir sobre há alguns dias atrás que venho trazendo estas reflexões constantes dentro de um filme que eu observei e que me traz sempre estas inspirações e gosto muito da arte desse realizador, do Hayao Miyazaki. Quem ainda não viu, veja. Depois comentem aí em baixo o que é que o filme vos fez chegar e também tudo aquilo que eu falei até agora. Muito obrigado a todos, muita paz e muita luz e fiquem sempre desse lado. Muito obrigado.